Oi, Leoa! Oi, Leão! Hoje eu quero começar contando uma história para você. Uma história que vai fazer você entender o porquê que iniciar um novo ciclo é tão difícil. E por que a gente precisa do novo. Bom, existe uma mulher que toda vez que ela ia assar um peixe, ela utilizava uma assadeira pequena. E aí o peixe ele ficava quase saindo para fora da assadeira. Ela colocava ali os temperos e tudo, ficava uma delícia. Mas a filha dela percebia isso. Por que a minha mãe não usa uma assadeira maior para assar esse peixe? E aí a filha dela perguntou: mãe, por que você não usa uma assadeira maior para assar esse peixe? Por que você usa essa assadeira pequena? E a mãe dela respondeu assim: filha, eu não sei. Na verdade, eu aprendi isso com a sua avó. E essa moça pensou: bom, vou perguntar para minha avó. E ela foi perguntar para a avó dela. Ela chegou para perguntar: vó, por que você e a mãe, sempre que vocês vão assar um peixe muito grande, vocês colocam numa assadeira pequena? Por que vocês não colocam numa assadeira grande? E a avó respondeu para ela: minha neta, eu não sei. Eu aprendi assim, exatamente dessa forma, essa receita, esse passo a passo com a minha mãe. Mas eu não sei te explicar o porquê. E aí ela pensou: a minha bisa está viva ainda. Vou perguntar para minha bisavó por que ela assa o peixe grande numa assadeira pequena. E ela foi perguntar. E aí ela perguntou: bisa, chegou lá, a bisa já velhinha, já com pouco vigor, daquele jeito. E aí ela perguntou assim: bisa, por que quando você vai assar um peixe, você assa numa assadeira pequena e o peixe ele fica quase saindo para fora? E a bisa respondeu: bom, quando eu casei com seu avô, ele gostava de pescar. E muitas das vezes ele trazia aquele peixe bem grandão, só que a gente só tinha assadeira pequena para colocar para assar. E aí eu fazia todo o preparo, todo o procedimento e eu colocava naquela assadeira pequena. Era o que nós tínhamos. E sempre foi assim. Eu sempre utilizei assim e o peixe saiu sempre num bom resultado. Um resultado, na verdade, que eu gostaria. E aí essa moça entendeu. Uau! Então a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe utilizam uma assadeira pequena para assar um peixe grande, quase que o peixe saindo para fora, quase derramando molho no forno e tudo mais, mas elas utilizaram isso. Na verdade, a bisavó utilizou por um motivo, mas a avó e a mãe estavam fazendo a mesma coisa sem saber o que elas estavam fazendo. Então ela pensou: bom, se elas estão fazendo assim, eu posso fazer diferente. Eu posso utilizar a assadeira grande, seguir a mesma receita e utilizar uma assadeira maior, porque o resultado também será bom. O que eu quero que você entenda com essa história? Às vezes, você está repetindo um padrão, fazendo as mesmas coisas que às vezes a sua avó, sua bisavó, sua tataravó, e aí tem o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, o seu tataravô, eles fizeram ou eles praticaram uma determinada ação naquele período, porque foi às vezes uma questão de necessidade, uma questão cultural, uma questão de momento também, ou até mesmo uma questão que foi passada de família a família, em gerações e gerações, e você está fazendo. E você nem se perguntou, você não parou para perguntar: por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço? Por que eu repito esse padrão? Por que eu estou presa nisso? Por que eu não consigo avançar? Sabe? Na Bíblia tem uma passagem que diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é odres? Odres seriam os vasilhames específicos para você colocar o vinho para ele poder envelhecer com qualidade e tudo mais, tá? Tem todo um procedimento para isso. E você não vai pegar um odre que está velho, envelhecido e vai colocar um vinho novo. Você precisa o quê? De um odre novo para você colocar o vinho novo nele. Ok? E o que eu quero te dizer com isso? Muitas das vezes você está repetindo o padrão, repetindo e você nem sabe o porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você não consegue treinar? Por que você não consegue fazer uma dieta? Por que você não consegue prosperar?
Por que você não consegue manter o relacionamento? Por quê? Você já parou para perguntar o porquê? Ou por que talvez você até tenha um relacionamento, mas é horrível, é péssimo, é tóxico. Por quê? Às vezes você até treina, mas você também não tem o resultado que você quer. Por quê? Por que as coisas são como são na sua vida? E aqui eu quero te contar uma outra... Não é uma história. A primeira foi uma história. Agora eu quero te dar um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo de um alcoólatra. Você tem algum alcoólatra na sua família? Ou você conhece alguém que é alcoólatra? Ou alguém na proximidade, algum amigo seu? Vamos lá. Quando um alcoólatra, ele desperta para a vida, ele fala, uau, eu sou um alcoólatra. Eu quero parar com isso, eu quero mudar de vida. Eu acredito que existe mais para que eu possa viver além disso. O que o alcoólatra ele tem que fazer em primeiro lugar? Conta aí. Tic-tac, tic-tac. Coloca aqui a sua resposta nos comentários. O alcoólatra, ele precisa evitar os ambientes que tem bebida alcoólica. Então o alcoólatra ele vai evitar balada, ele vai evitar bar, ele vai evitar o corredor no mercado que vende bebida alcoólica. Ele vai evitar ir naquela festa que ele sabe que vai ter cachaça, vai ter bebida alcoólica. Por quê? É muito mais difícil você vencer uma dificuldade, um vício, se você estiver num ambiente propício para aquilo. Vamos supor aqui, eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que existe um cara que ele era alcoólatra e ele está se limpando. Ele se limpou, tá limpo. Tá feliz, melhorou o corpo, melhorou a alimentação. O cara, ele tá conseguindo se relacionar melhor com as pessoas. Ele tá vencendo. Só que ele tá no processo. De repente, esse cara, ele vai a uma igreja. Não tô acusando igrejas, tá? Eu tô dando um exemplo. O porquê que o álcool não entra na igreja, para você entender isso aqui, tá? Olha só. E aí o cara vai para a igreja. Aí chega na Santa Ceia, ele vai tomar a Santa Ceia, e de repente, ao invés da água, eles entregam um vinho. E esse cara, ele estava se limpando do alcoolismo. O que é que vai acontecer? O cara vai olhar e falar, meu Deus, o vinho, aquele vinho que eu gosto. Aí vai dar água na boca e a pessoa vai, ai meu Deus, eu quero isso. E aquilo ali pode ser um gatilho, pode ser o início para ele voltar para o vício. Então, não querendo entrar na questão, bebida alcoólica é pecado ou não é? Não quero entrar nessa questão. Eu quero entrar na questão do por que a bebida alcoólica não entra na igreja. Por que talvez você precisa se retirar de alguns ambientes ou se afastar de certas pessoas? Às vezes não é que essas pessoas são más, nossa, porque são as piores pessoas do planeta. Gente, todo mundo tem as suas mazelas que precisam ser resolvidas, as suas dores que precisam ser curadas, todo mundo tem comportamentos que precisam ser analisados e melhorados. Todo mundo, gente, todo mundo. Não existe uma pessoa no planeta, se existe uma pessoa no planeta perfeita, meu Deus do céu, me apresenta que eu quero conhecer. Não existe, não existe essa pessoa, tá? O que eu quero te dizer, às vezes você vai ter que largar algumas amizades. Por quê? Porque essas amizades não cabem mais pro nível de vida que você quer. Não quer dizer que, eu sou melhor do que os outros, porque não é sobre ser melhor do que os outros, é sobre encontrar a melhor solução para você. A melhor opção para sua vida. É sobre isso no final. É sobre você encontrar o seu próprio caminho, um caminho diferente. Lembra da moça que eu falei lá no início? Que eu contei a história dela? E ela foi perguntar, por que mãe você faz isso? Por que vó você faz isso? Por que bisa você faz isso? E ela obteve a resposta. Ela obteve a resposta. E ela entendeu que ela não precisava fazer igual. Ela poderia fazer diferente. E ela teria bons resultados. E poderia ter uma possibilidade ainda completamente diferente. Nem tudo que você faz hoje, você entende o porquê você faz. Por isso que é importante fazer uma pergunta.
No caso do alcoólatra, eu dei o exemplo do alcoólatra, mas isso vale para tudo na vida. Então, por exemplo, um cara ou uma mulher que tem problema com promiscuidade, a pessoa gosta de ficar com várias pessoas. Essa pessoa vai andar com gente promíscua? Se ela quer vencer isso, ela vai continuar andando com gente que é promíscua? Ela vai continuar andando naquelas baladas que todo mundo fica com todo mundo? Não tem como. Não é uma questão de, é porque você é santa. Gente, ninguém é santo, não. Mas eu acredito que em algum nível, todo mundo sobre essa terra está tentando fazer o melhor que pode para alcançar uma vida melhor. Essa é a verdade. Só que se você não colocar o limite, se você não disser, opa, para, já chega, esse padrão não. Eu não vou mais nesse lugar, eu não vou mais nesse ambiente, essas amigas não são mais para mim. Porque o que elas falam não é o que eu quero escrever o meu futuro. O que essas amigas estão falando não é o que eu vejo, não é o que combina hoje com a minha vida atual. Eu quero algo diferente, eu quero testar algo novo, eu quero ver outra possibilidade. Não quero repetir mais o padrão. É sobre isso no final de tudo. Não é sobre você achar que é melhor do que os outros. Não é sobre isso. Não é você, porque é arrogante, porque é metida. Não é. Sabe o que é de verdade? A pessoa ela só quer vencer e ela quer buscar formas diferentes de vencer na vida. Porque fazendo as mesmas coisas, ninguém da tua geração, ninguém da tua casa conseguiu alcançar sucesso, por que que você acredita que fazendo a mesma coisa você vai ter sucesso? Vai dar tudo certo no final? Não vai dar tudo certo no final. Os resultados, eles serão semelhantes. Os resultados serão semelhantes. Então, o que eu quero te dizer? Para que Deus coloque o novo em você, será necessário que você pegue tudo que você tem de antigo, comece a se perguntar o porquê que tá aí. E joga para fora. Joga para longe, joga para fora. Para que Deus possa vir e derramar um novo vinho. Para que Deus possa vir e derramar algo novo na sua vida. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu vejo as pessoas sempre reclamando das mesmas coisas. Porque o fulano fez isso. Porque isso é difícil. Porque a vida é isso. Porque... Mas a pessoa não faz diferente. Ela não pergunta por que está acontecendo isso. Ela não olha para a situação de verdade. Não, quer saber? Eu vou aceitar assim. Minha vida vai acabar assim mesmo. Se você pensa como uma pessoa derrotada, você já está derrotado. Se você pensa como uma pessoa que não tem esperança, realmente não vai ter esperança para você. Você precisa pensar como uma pessoa que é vitoriosa, que tem esperança, que tem visão. Você precisa enxergar além daquilo que as pessoas enxergam. Além daquilo que os seus olhos enxergam. Não tem como viver algo novo se você não jogar o velho. Esté, você é terapeuta, você... Não, gente, não sou terapeuta. Não estou aqui com o objetivo de me apresentar como uma terapeuta, ok? Vocês podem procurar um profissional adequado para vocês. O que eu quero trazer aqui é a minha própria experiência, no meu processo de mudança, no meu processo de crescimento, no meu processo de evolução na vida. Eu quero poder agregar algum valor para você. Eu quero poder servir você de alguma forma. E eu espero que esse vídeo hoje, ele seja capaz de fazer você olhar para alguns pontos da sua vida e falar, uau, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Quer saber? Eu vou dar um jeito de resolver. Quer saber? Eu vou dar um jeito de fazer diferente. Porque eu tô cansada de fazer. Minha bisavó fez, não deu certo. Minha avó fez, não deu certo. Minha mãe fez, não deu certo. Por que que eu vou fazer igual? Por que que você vai fazer igual? Você tá vendo que não dá certo. Espiritualmente, nós chamamos de maldições hereditárias. Tecnicamente, baseado em PNL e outras ciências, nós chamamos de hábitos comportamentais hereditários. Chame do que você quiser, mas repetir os mesmos padrões não vai fazer você viver algo novo de verdade. Às vezes, a gente só quer mascarar.
Então a gente vai lá, mascara, põe uma maquiagem, a mulher, né? O homem coloca ali umas roupas, alguns acessórios, e aí ele dá consegue mascarar. Mas no fundo, se você parar pra olhar com detalhes para a vida da pessoa, ela tá vivendo os mesmos padrões que os familiares antigos. E não sabe nem o porquê, às vezes. E tem coisas que é automático. Se você quer viver um novo, você vai ter que largar o velho. E largar o velho dói. Dói. Por que que você não quer largar o velho? Porque é confortável, porque você já conhece, porque ali você já sabe o que dá certo, o que não dá, para onde vai, você já sabe o teto. Quando você vai além disso, você não sabe o que vai acontecer. Você não tem segurança, não tem conforto. Não tem. E aí? Aqui o medo se instala e aqui o medo pode te corroer. Porque o medo é como se fosse uma ferrugem que vai corroendo, corroendo, corroendo. E você vai deixando aquilo levar. Vai aceitando aquela realidade, como se fosse a única realidade na sua vida. E não é a única realidade na sua vida. Não é a única realidade na sua vida. Você pode mais, você consegue mais, mas a gente precisa abrir espaço para o novo. Porque se manter no antigo não vai acontecer. Não vai acontecer. Sté, como eu faço para viver o novo? Comece primeiro olhando para você, para sua história. Procure um profissional capacitado na área de saúde mental para te guiar. Busque a sua espiritualidade. Tudo isso começa a abrir a sua mente para você começar a enxergar a possibilidade do novo na sua vida. Até você encontrar um lugar que vai te encaixar num caminho onde você quer seguir esse novo na sua vida. Não é do dia para a noite. Esse vídeo aqui não vai resolver todos os seus problemas. Esse vídeo aqui, na verdade, ele é um guia para você. Talvez a Stephanie do passado precisaria simplesmente assistir um vídeo como esse. Simples, caseiro, tranquilo, sem edições, sem um monte de coisas. Ah, porque tem que aplicar senoide na comunicação. Gente, eu vou falar do jeito que eu quero falar. Quem quiser ficar aqui, fique. Quem não quiser, não tem problema. Mas eu vou falar do jeito que eu quiser falar. Sem muitos truques, não tem truques aqui. É simplesmente a Stephanie real. Simples. Talvez eu só precisaria escutar uma mensagem como essa. Só. Mas às vezes a gente busca tantas, nossa, complexidade, algo robusto, algo revolucionário. O simples funciona na nossa vida. Só que às vezes a gente está tão preocupado em encontrar algo magnânimo que a gente perde no simples da vida grandes oportunidades e grandes transformações. Eu espero que esse vídeo aqui, a mensagem, a história que eu trouxe para você possa te servir de guia em algum nível na sua vida. E eu espero ter contribuído com algo positivo para você. Se eu contribuir, comenta aqui, Sté, fez sentido, contribuiu, eu gostei, me fez refletir sobre isso. Claro, chama aquela leoa para cá, chama aquele leão para cá. E eu também quero te dizer, se você está assistindo os meus vídeos e não é inscrito no canal, se inscreve. Por quê? Eu vou postar novos vídeos e você vai perder. E você não quer ficar de fora dessa, né? Então, já se inscreve no canal e precisa ativar a notificação, porque às vezes você se inscreve em 1000 canais e a maioria deles você nem assiste os vídeos. Mas o meu, você precisa assistir. Então vai lá e ativa a notificação para que você não perca mais conteúdos como esse. Vejo você no próximo vídeo. Ó, beijo, leoa, leão.